Você já percebeu quando escreve uma palavra e há uma distinção entre as letras E, I, O, U e que em alguns momentos nós falamos uma palavra que é escrita com duas letras diferentes, mas ela possui o mesmo som. Na língua falada, a distinção entre as vogais átonas E e I, O e U nem sempre é nítida. Por esse motivo, nós temos algumas dúvidas na escrita de palavras como intitular, mágoa, bulir, etc., em que há a ocorrência dessas vogais. A ciência que estuda a escrita correta das palavras é a ortografia. A ortografia significa escrita correta e tem origem grega. Ela é uma parte da gramática que define as convenções dos falantes de determinada língua. Na língua portuguesa, nós nem sempre falamos como escrevemos. Isso acontece porque a maior parte da nossa escrita tem uma origem etimológica, tem uma história da língua, tem uma história da palavra que define a maneira como ela deve ser escrita. Então, a variação que a palavra sofre no mundo determina, em muitos casos, a maneira como ela será escrita na atualidade. Atualmente, no Brasil, nós seguimos o Tratado Internacional, que foi um acordo feito com países como Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe, para unificar o sistema de escrita da língua portuguesa entre todos os países que falam essa língua. Nós podemos encontrar pelo menos 3 motivações para os desvios na língua. Os primeiros são de ordem fonética, os segundos são de ordem fonológica e o terceiro são referentes aos traços sonoros de determinado som que está inscrito naquela palavra. É importante que vocês tenham consciência de quando cada um desses princípios está sendo aplicado em determinada palavra. Quais são os erros com motivação fonética? Às vezes, nós realizamos um levantamento da vogal pré-tônica inicial, e aí confundimos a letra E com a letra I. Às vezes, nós realizamos um levantamento da vogal pós-tônica final, e aí nós confundimos a letra E com a letra I no final da palavra. E às vezes, nós realizamos o levantamento da vogal átona do clítico, e aí escrevemos uma palavra que deve ser escrita com a letra E, escrevemos com a letra I. Por que isso acontece? Porque o som que nós falamos se assemelha mais à letra I. E na hora de escrever, traduzimos aquilo que ouvimos para o papel. Outro desvio comum na escrita é a supergeneralização da regra. Então, nós identificamos qual é a regra que acontece dentro daquela palavra e utilizamos aquela regra para todas as palavras que têm um som parecido. Então, nós podemos realizar um abaixamento da vogal alta final, e aí, ao invés de escrever a letra U, colocamos a letra O. Às vezes, realizamos um abaixamento da vogal pré-tônica no começo da sílaba, no começo da palavra, no final da sílaba, no começo da palavra. E aí, escrevemos com a letra O, no lugar onde deve acontecer uma letra U. E às vezes nós fazemos o abaixamento da vogal tônica. E aí escrevemos com a letra O, onde deve acontecer uma letra U. Existem outros exemplos de erros motivados pela supergeneralização da regra. Aprendemos um tipo de regra que está vinculada à estrutura da sílaba e aplicamos essa regra dentro de todas as sílabas. Os exemplos que estão grafados nessa tabela são bem simples para que vocês tenham clareza de qual é a transposição da fala que nós estamos colocando na escrita. Mas vocês verão que essas ocorrências acontecem também em palavras mais elaboradas, e não apenas nessas, como círculo, inteligente, saiu. Um erro muito comum, por exemplo, é a troca da letra U pela letra L.
E existe uma motivação fonética e fonológica para essa alteração. Quais são os usos previstos na gramática para a letra E? A letra E é utilizada quando a sílaba final de formas do verbo forem terminadas em UAR, nos verbos do presente do subjuntivo e no imperativo. Então, sempre que um verbo terminar com UAR, continuar, e ele estiver no presente do subjuntivo ou no imperativo, ele será grafado com a letra E. Habitue, habitues. Pontue, pontues. Vejam que o som parece com a letra I, mas essa letra E é uma marca da morfologia, como vocês já devem estar habituados a estudar. Quando a sílaba final das formas do verbo forem terminadas em OAR, no presente do subjuntivo e no imperativo, escreve com OE e não com OI. Então, magoe, magoes, é com a letra E. Quando as palavras forem formadas com o prefixo ante, de anterior, de antes, antebraço, antecipar, e em vários vocábulos previstos no dicionário. É importante que vocês criem um hábito de fazer listas com as palavras que vocês tenham dúvidas. E usem sempre o dicionário para verificar a grafia correta da palavra. A língua portuguesa tem muitas palavras que são de empréstimos da língua latina, da língua grega e de outras línguas também. E como existe essa mistura de várias línguas, é importante que a gente saiba como que o tempo determinou que aquela palavra será escrita. Quais são as regras previstas para a letra I? A letra I é utilizada na sílaba final de formas dos verbos terminados em UI. Por exemplo, diminui, diminuis. Influi, influis. Em palavras formadas com o prefixo ante, que significa contra, antiaéreo, anticristo, e em uma série de outras palavras que vocês podem verificar, realizando uma pequena lista, verificando no dicionário. Existe mais um caso importante para identificarmos a diferença entre letra E e I, O e U. Os parônimos são palavras que são parecidas na pronúncia, mas na hora de escrever, elas marcam uma distinção entre duas letras e isso altera muito o significado da palavra. Por exemplo, área com E significa superfície. Área com I significa melodia. Arrear com E significa arreio. Arriar com I significa abaixar. Costear com O significa navegar. Custear com U significa pagar as custas, financiar. Existe uma série de outras palavras que apenas pela troca da letra E pela letra I, da letra O pela letra U, altera o significado da palavra. Imergir, emergir, emigrar, imigrar, emigrante, imigrante. Para esses casos, vale ainda a composição de uma lista para que vocês ampliem o repertório de palavras que vocês conhecem. E sempre verificando a escrita dessas palavras e o seu significado, para não confundir na hora de escrever, de ler e de outras ações que podem ser feitas. Qual é a síntese do uso das vogais E, I, O e U conforme o novo acordo ortográfico da língua portuguesa? Quais foram as principais alterações? Palavras com o sufixo ano e ense e derivadas de palavras que têm a última sílaba em átono, por exemplo, havaiano, italiano, deve ser escrita com I, acriano, açoriano, sofocliano, torriense. Se o E for tônico, escreve-se eano, exemplo, dalmeano, guineano ou guineense.
Tenham muita atenção. As primeiras, segundas e terceira pessoas do singular, do presente e do subjuntivo, e a terceira pessoa do singular, do imperativo, dos verbos terminados em OAR e UAR, escrevem-se respectivamente com AU e não com OI, e com EL e não com UI. Perdoe, magoe, continue, efetue. Faça um esforço para memorizar essa regra. As formas como as dos exemplos abaixo, dos verbos com infinitivo, terminados em AIR, OER e UIR, são grafados com I. Cai, sai, dói, possui. Qual é o exercício para vocês evitarem os desvios na escrita de letras E, I, O e U? É perceber quando sua cabeça está confundindo sons parecidos. Você já fez o exercício de duvidar de si mesmo? De ouvir um som e imaginar como seria aquele som escrito? Será que aquele som tem a mesma correspondência na hora da escrita? Pense um pouco a respeito disso. Você pode pensar um pouco a respeito disso estudando a estrutura de sílabas do português brasileiro, do português de Portugal. Nós temos uma estrutura de sílabas bem variadas e existe a intercorrência de letras que podem figurar em alguns contextos bem determinados. A primeira letra de uma sílaba pode ser uma consoante, pode ser uma vogal. Se for uma vogal, o que vem depois? Se for uma consoante, o que vem depois? Consoante. Então, a consoante ela vai soar com um som que seja livre no nosso corpo. Os sons livres no nosso corpo, aqueles que passam sem interrupção, que vem o ar do nosso pulmão e sai livremente pela nossa boca, são sons soantes, sonoros. Faça o exercício, abra sua boca e libere o ar. A. Sai a letra A. A, E, I. São sons que saem livremente do nosso corpo, são sons soantes. Tudo que soa com é uma consoante. É uma maneira simples de vocês entenderem a estrutura de sons da língua portuguesa e como inicia a compreensão a respeito da estrutura das sílabas. Como que nós podemos vencer esses erros? É com o tempo. O tempo e um pouquinho de paciência. Verificando as palavras que nós temos dúvidas, aceitarmos que temos dúvidas com a escrita de algumas palavras, criar listas de palavras, verificar nos dicionários. Se você já venceu aquela etapa, entanto, você pode examinar se está aplicando uma super regra para todas as palavras que usam E, I, O e U. Então, você vem percebendo quando aplica essa super generalização? Se sim, examine e corrija. E, por fim, o contexto. Começar a examinar as regras contextuais que determinam as grafias permitidas para determinados contextos. Por exemplo, se um verbo termina em UAR, qual é a letra que ele vai figurar no imperativo? Continuar, continue com a letra E. Como vencer esses erros? Por meio do exame, da observação. Gratidão se você chegou até aqui nesse vídeo. Estou à disposição para perguntas. Bom dia.